Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz, o Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 23 de abril de 2021. Estamos na sexta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Esse homem é o instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos. Com o salmista vamos rezar assim o Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repetindo, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. O texto do Evangelho que vamos escutar é de João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. O Espírito Santo, o doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Iniciemos nossa reflexão de hoje com uma frase de Santo Agostinho. Ao comer a carne de Cristo e ao beber o seu sangue, transformamo-nos em sua substância. A partir daqui a gente reflete então o que ocorre de diferente entre se alimentar de Cristo e se alimentar dos alimentos cotidianos, do nosso dia a dia, os alimentos materiais para o sustento do corpo. Porque quando a gente come determinado alimento, aquele alimento ele se perde em nosso ser, a ponto de que você come uma abóbora, ou você come uma melancia, ou você come arroz, ou você come feijão, ou você come um pedaço de carne. Isso se dilui dentro de você, se dilui dentro do seu corpo, do seu organismo, e não se vê mais aquilo que você comeu. O que Santo Agostinho está dizendo aqui, diante do texto que nós escutamos do Santo Evangelho, é que com Cristo acontece diferente. Quando a gente se alimenta de Cristo, não é Cristo que se transforma em nós, somos nós que somos incorporados à sua substância. Somos nós que pertencemos a Ele. Nos tornamos um com Cristo. Como Ele mesmo diz aqui no texto do Evangelho, que a vida que Ele recebe do Pai, e Ele vive por causa do Pai, Ele também vai comunicar essa vida ao discípulo, ao que o receber. Quem se alimentar dele. Jesus é muito claro, aqui está falando da Eucaristia. Este é o pão que desceu do céu, diferente do pão da morte, não necessariamente o pão da morte, mas o pão dos mortais, melhor dizendo, né? Fica melhor assim. O pão dos mortais. Esse pão, os alimentos daqui são perecíveis, se estragam e o tempo passa. A gente já meditou que o pão, o alimento diário, só prorroga a nossa permanência aqui na Terra, mas não nos dá a eternidade, diferente do alimento que é Cristo. Então não tem como não receber Cristo para termos vida. Se quisermos ter vida verdadeira, quem vive verdadeiramente é aquele que recebe a Cristo. A Eucaristia é o alimento espiritual, o alimento reparador da nossa caminhada. Ele repara, ele restaura as forças e nos mantém a caminho. Tem um quê de eternidade, porque ao alimentar-se de Cristo,
também participamos da sua vida e Cristo é eterno. Essa vida eterna se dará na conclusão de tudo, quando todas essas realidades passarem, quando tudo terminar, no dia eterno, na plena visão, então ressurgiremos por acreditar no pão de Cristo, por acreditar na Eucaristia e por se alimentar da Eucaristia. Crer, comer seu corpo e beber seu sangue nos dá o dom da eternidade, da vida feliz com Deus. Que o bom Deus nos dê a graça então de nos alimentarmos dele, da Eucaristia, com um preparo, com o devido preparo, devida reverência, recebê-lo na comunhão. Receber Cristo na Eucaristia é participar do mistério da cruz, porque seu corpo ali foi dado como alimento para a salvação do mundo. Incorporar-se ou ser incorporado na vida de Cristo é recebê-lo em nós. Deus nos permita sermos mais do que aqueles que buscam Jesus, mas ao buscá-lo, que nós tenhamos também a ousadia de anunciá-lo. Tire de nós, Senhor, toda cegueira que impede de enxergarmos a verdadeira essência do teu corpo presente na Eucaristia. Limpa nossos olhos, tira as vendas da incredulidade que muitas vezes está em nós, Senhor. Como Paulo hoje, no caminho de Damasco, teve um encontro contigo. E a voz que fala com ele não é a voz de um morto, mas a voz do Cristo que vive, que ressuscitou. E por ressuscitar, dá a vida nova e nos transforma. Paulo pôde fazer a experiência desse batismo novo de transformação e a partir daí anunciar esse Cristo que ele conheceu. Hoje, nos tempos que nós vivemos, cabe a mim, cabe a você, que somos os cristãos desta época, anunciarmos com o mesmo fervor o Cristo que nós acreditamos e valorizar acima de tudo, como católicos e católicas, os sacramentos que alimentam a vida da igreja, de modo especial, de maneira mais sublime, de toda ela, mais peculiar, a Eucaristia, o sacramento dos sacramentos. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.